Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro. Desastres nacionais. O karma que produz catástrofes sísmicas e outros desastres nacionais inclui em sua atuação vasto número de indivíduos cujo karma peculiar inclui morte súbita, doença ou prolongado sofrimento físico. É interessante e instrutivo observar o modo como pessoas que não têm estas dívidas kármicas são retiradas para fora do cenário de uma grande catástrofe, enquanto que outras são rapidamente atraídas para dentro dele. Quando um terremoto mata um grupo de pessoas, haverá casos de salvação miraculosa, alguém chamado para longe por um telegrama, por um negócio urgente, etc. E outros casos de igualmente miraculosa atração das vítimas ao local a tempo de morrerem. Se o chamado para longe provou ser impossível, então algum arranjo especial no momento as protegerá da morte, como uma viga segurando pedras que desmoronam ou coisas assim. Quando uma catástrofe natural é iminente, as pessoas com karma individual apropriado serão reunidas no local, como na enchente em Jontal ou no grande terremoto e incêndio de São Francisco. Em um terremoto no norte da Índia, há poucos anos, houve algumas vítimas que foram levadas de volta para lá apressadamente, apenas para serem mortas. Outros deixaram o local na noite anterior para serem salvos da morte. A catástrofe local é usada para descarregar karmas individuais, ou o veículo que leva um homem é parado por uma barreira na rua e ele perde o trem. Ele se aborrece, mas o trem descarrila e ele se salva. Não é que a barreira estivesse lá a fim de pará-lo, mas ela foi usada com este propósito. Em Messina, houve alguns que não deviam morrer e que foram resgatados muitos dias depois, e em mais de um caso foi trazida comida por algum agente astral a fim de manter a vida. Em naufrágios, também a segurança ou a morte dependerão do karma individual. Às vezes, um ego tem o débito de uma morte súbita a pagar, mas que não foi incluído nos débitos a serem pagos nesta encarnação. Mas sua presença em algum acidente produzido pelo karma nacional oferece a oportunidade de pagar o débito fora do prazo devido. O ego escolhe aproveitar a oportunidade e livrar-se logo do karma, e seu corpo é destruído junto com os outros. Como o ego escolhe? Características individuais desenvolvidas em uma vida podem levar seu possuidor em outra vida para uma nação que oferece facilidades particulares para seu exercício. Assim, um homem que, digamos, na casta comerciante da Índia, desenvolveu uma poderosa mente concreta apta para o comércio, pode ser levado para os Estados Unidos da América e lá se tornar um Rockefeller. Em sua nova personalidade, ele verá que uma vasta riqueza só é aceitável quando usada para o bem nacional, e ele seguirá, na América, o ideal da casta indiana de comerciante de que o homem que reuniu grande riqueza se torna um custódio do patrimônio nacional para distribuir sabiamente para o benefício geral os bens acumulados como posses pessoais. Assim, o antigo ideal será plantado em meio a uma nova civilização e se disseminará em outra parte através de outro povo.
Uma nação colonizadora como a Inglaterra muitas vezes será culpada de muita crueldade na conquista das terras que pertenciam às tribos selvagens despojadas pelo colonizador. Milhares morreram prematuramente durante as conquistas e subsequente colonização. Eles têm um saldo credor coletivo contra a Inglaterra, assim como os débitos devidos por verdadeiros assaltos. Eles são atraídos para a Inglaterra e nascem em seus subúrbios, provendo uma população de criminosos congênitos, de pessoas amorais e de mente fraca. O que se deve a eles pelo encerramento sumário de suas vidas anteriores deve ser pago através de educação e treinamento, acelerando assim sua evolução e elevando-os acima de sua selvageria natural. A Revolução Francesa. O egoísmo e indiferença coletivos dos ricos para com os pobres e miseráveis, deixando-os apodrecer em pardieiros superpovoados, em ambientes degradantes e suscitadores do mal, acarretou sobre eles problemas sociais e trabalho difícil, combinações perigosas. Levados a excessos na França durante os reinados de Luís XIV e Luís XV, estes mesmos egoísmo e indiferença foram as causas diretas da Revolução Francesa, da deposição da coroa e da nobreza. Ensinados pela teosofia a ver as atuações da lei kármica na história das nações, bem como na dos indivíduos, nós devíamos ser forças atuantes para o bem e para a prosperidade nacionais. A mais poderosa causa kármica é o poder de pensamento, e isso vale tanto para nações como para indivíduos. Um nobre ideal nacional. Assumir um nobre ideal nacional é colocar em ação a mais poderosa força kármica, pois a um tal ideal estão sempre afluindo os pensamentos de muitos, e ele se torna mais forte pelo influxo diário. A opinião pública muda continuamente sob o fluxo destas influências e reproduz o que é apresentado constantemente para sua admiração. A força-pensamento se acumula até que se torna irresistível e eleva toda a nação para um nível superior. Os que sabem sobre o karma trabalham deliberadamente e conscientemente, seguros de seus fundamentos, seguros de seus métodos, confiando na boa lei do karma. Assim, eles se tornam colaboradores conscientes da lei divina que opera na evolução e são preenchidos de uma paz profunda e de uma felicidade sem fim. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.